Fala uma coisa para mim. Você tem investido em cursos, livros, aconselhamentos, mentorias e não tem tido resultado com aquilo que você tem investido? Você percebe que todo o dinheiro e tempo que você tem colocado não tem retornado para você da forma como você esperaria? Se isso está acontecendo com você e você percebe que está numa vida cíclica, sem conseguir avançar, esse conteúdo de hoje é para você. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Como é Oi, que tá, Emerson. gente? Perfeito. Cara, esse tema é muito importante porque eu acredito que eu passei por esse problema, você passou por esse problema lá atrás e muita gente passa por esse problema hoje. Então, fiquem colados aqui, presta muita atenção no que o Emerson tem para dizer, porque esse tema, sem dúvida, vai expandir a tua mente aí para que você consiga avançar. Um grande abraço e fiquem com o Emerson. Obrigado, Anderson. Vamos lá, gente, direto ao assunto. Quem nunca achou que estava ali investindo em conhecimento, investindo tempo em ir para uma escola, em ler livros, em fazer cursos e achou que não estava evoluindo? Provavelmente, em algum momento, você já passou por isso, se não está passando por isso nesse momento. E tem algumas coisas que eu quero falar com vocês, tá? Primeiro, quantidade não é igual a qualidade. Durante algum tempo, eu quis investir no mercado financeiro, conhecer sobre técnicas, análise técnica, análise gráfica, como é que o Warren Buffett investe, como é que um brasileiro investe, como é que faz uma coisa chamada day trade, que é investir no mesmo dia e sair, um outro tipo de investimento, que é um investimento de longo prazo, se tornar sócio da empresa. E eu comecei a estudar sobre tudo, sobre várias formas. E no meio de tantas formas, eu acabei me perdendo, porque eu não sabia se eu ia investir para entrar no mercado no dia e sair no mesmo dia, se eu ia comprar e ia esquecer, se eu ia investir a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, a um prazo curtíssimo, porque tinha tanta informação e eu comecei a absorver um pouco de cada uma que eu acabei não sabendo o que fazer, eu fiquei perdido. Por quê? Porque quantidade de informação não é igual à qualidade de informação. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar sobre um determinado assunto, no meu caso aqui sobre o mercado financeiro, eu comecei das mais variadas, eu consumia tudo que aparecia. E durante muito tempo, e quando eu digo muito tempo, é 1 ano, 2 anos, eu não sabia exatamente o que fazer. Porém, por mais que eu achasse que eu não estava evoluindo, depois de 1 ano e meio, 2, eu percebi que eu conhecia muito do mercado financeiro e conhecia sobre vários aspectos do mercado financeiro. Porém, isso não me tornava especialista em nenhum tipo de investimento. Eu era capaz de conversar com qualquer pessoa sobre vários investimentos, mas eu não tinha uma profundidade sólida em um investimento ou em uma forma de investimento único. Então, a primeira dica que eu dou é que você faça um filtro naquilo que você está estudando, naquilo que você está investindo o seu tempo, porque muitas vezes você está investindo em uma variedade de conhecimento, por mais que pareça que é mercado financeiro, mas tem uma gama de coisas dentro do mercado financeiro e às vezes você está investindo em muitas coisas e não naquilo que realmente vai te trazer um resultado e um objetivo. Às vezes você está investindo em livros de, sei lá, você quer se tornar aí um investidor, mas não investidor de bolsa de valores. Você quer se tornar um investidor de empresa, você quer se tornar um empresário, você quer se tornar um empreendedor. E, gente, quando você vai para o campo de empreendedorismo, você tem tanta literatura para você ser empreendedor. Você tem que saber gerir o tempo, você tem que saber gerir pessoas, você tem que saber comprar, você tem que saber vender. Mas, assim, eu estou dando um mínimo de exemplo. Mas, se você for olhar para todas essas coisas ao mesmo tempo, provavelmente você vai se sentir perdido no início. Com o passar do tempo, você vai ter um pouquinho mais de experiência para falar sobre eles, mas no começo você vai consumir muito material e vai evoluir muito pouco. Por quê? Porque o número de material é muito grande para você consumir em qualquer área. Tá bom? E isso é normal. E hoje em dia nós estamos acostumados, Anderson, e quem nos assiste, a um acesso à informação fast food. Eu quero saber sobre um determinado assunto. Eu digito ali no YouTube, no Google, e me vem um vídeo de 10 minutos, e com 10 minutos eu acho que eu já sou especialista no assunto, já posso discutir, já posso ir lá nos sites e começar a dar minha opinião. Gente, não é bem assim.
O que você pega em 10 minutos, em 1 hora, é apenas a ponta do iceberg. Você tem que ir muito além disso. Então, a primeira dica que eu dou é: quantidade não é igual a qualidade. Você precisa qualificar melhor os seus conhecimentos. A gente já deu uma outra aula sobre isso aqui. Foca em uma única coisa, de cada vez. Não estou dizendo que se você quer saber sobre empreendedorismo, você não vai ler sobre uma série de coisas, mas foca em uma coisa de cada vez. Se você vai ler sobre gestão de pessoa, pega ali os 4, 5 principais livros do mercado sobre gestão de pessoa e foque em conhecer pessoas. Depois que você fez ali um estudo profundo, que você conhece como gestão de pessoas, como contratar, como motivar, como reter os seus talentos, vai para um próximo passo, vai lá para gestão de tempo, como você ser efetivo no seu tempo, gestão de processo, e assim sucessivamente, você evolui em um conhecimento qualificado de cada vez. Porque se você pegar todos ao mesmo tempo, você pode ter uma confusão mental. Então, a primeira dica é: foque em um conhecimento de cada vez. A princípio, vai parecer que você está perdendo tempo, mas você vai ver, quando você for colocando os dominós um atrás do outro, como a gente sempre fala por aqui, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você atingir os seus resultados. E 2, gente, uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho normal. Por mais que você hoje esteja consumindo cursos, livros e vídeos de maneira aleatória, é impossível a sua mente se voltar para o tamanho que ela tinha antes. Vocês já aprenderam na primeira dica de ouro que é importante você focar. Mas se você não focou até agora, não acredite, não pense que você perdeu tempo. Pelo contrário, você sabe muito sobre várias coisas e agora você pode dar um passinho atrás e focar em uma coisa que você se identificou e que você acha que você precisa melhorar mais. Mas uma mente que se expande, o conhecimento que você adquiriu, é impossível você regredir e voltar naquilo que você era antes. Você já evoluiu, continue nessa evolução. E aí a gente vai para o terceiro item aqui do que eu quero falar, que é o efeito platô. Tanto na forma quantitativa quanto na forma qualitativa de conhecimento. Quantitativa é você absorver um monte de conhecimento aleatório. Quanto na forma qualitativa, que é você consumir um conteúdo, um tema de cada vez e se aprofundar nele, ambos existe um efeito platô. O que é o efeito platô? Toda vez que você adquire um conhecimento, vai chegar uma hora que você vai começar a ler material e você vai falar: olha, já sei isso, já conheço isso, já sei como é isso aqui, e vai ter pouca coisa de novidade naquilo que você consome. Mas vai chegar um momento que você vai descobrir algo novo e você vai passar desse efeito platô. É como numa marcha de carro. Os carros mais antigos, você passava ali da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Porém, para você passar da primeira marcha para a segunda, para ganhar ainda mais velocidade, nesse movimento de passar, você tinha uma marcha neutra. Você ficava alguns segundos no neutro, entre a primeira e a segunda marcha. Para você ganhar mais velocidade, às vezes você passa por esse neutro na vida. Você passa por esse neutro no conhecimento. E é normal. Às vezes você acha que não está evoluindo porque você está no neutro, você está nesse efeito platô. Mas continue estudando, continue absorvendo aquele conteúdo, que com certeza você vai passar a segunda, a terceira marcha e você vai poder evoluir muito mais, tá bom, gente? Esse efeito platô, esse efeito que você acredita que não está evoluindo, ele é normal, porém, ele não deve fazer você desistir. Ele deve fazer você continuar em busca de coisas novas. Não sei se já aconteceu com você, Anderson. Às vezes você está estudando uma coisa e fala: caramba, não estou encontrando nada novo. Isso aqui eu já ouvi, isso aqui já ouvi. Mas, de repente, você encontra uma pessoa nova, uma literatura nova, e o cara te traz uma nova luz a respeito daquele tema. Você fala: cara, eu nunca tinha visto dessa forma, nunca tinha lido dessa forma. E aí você começa a ir por aquela linha. Isso é ser especialista. É você conhecer muito bem um tema a ponto de você ir por uma linha e, de repente, o cara te apresenta uma coisa nova e você vai a fundo naquela coisa nova e você soma aquele conhecimento. O Anderson mesmo tem uma aula aí completa que ele fala sobre independência financeira. Só que ele não fala de independência financeira apenas, ele fala de uma independência de mentalidade, que vem antes da independência financeira. É um tema que trouxe uma nova luz para pessoas que buscavam independência financeira apenas no dinheiro ou fazendo o dinheiro trabalhar para você. Você tem que fazer a sua mente trabalhar para você e assiste lá que o Anderson tem uma aula completa sobre isso. E, gente, para finalizar, para resumir, você nunca está perdendo tempo quando você está adquirindo conhecimento.
É necessário, às vezes, você parar e ver a forma como você está consumindo esse conhecimento, a forma como você está fazendo. Não é uma perda de tempo, não é uma perda de dinheiro. Quando você investe em conhecimento, em cursos, em livros, em vídeos, você só precisa focar em um tema de cada vez para você poder evoluir. Se você não fizer isso, você ainda vai evoluir. Só que às vezes você pode levar muito tempo por causa da confusão de informação que vai estar entrando na sua cabeça de uma só vez. Se você focar numa única coisa, num único conhecimento, com certeza você vai evoluir mais rápido e você vai poder colocar os dados, melhor, os dados não, os dominós um atrás do outro, tá bom? Então, resumindo, quantidade não é igual a qualidade. Uma mente que se expande, não importa se quantitativamente ou qualitativamente, ela jamais volta ao seu tamanho normal. E não se esqueça do efeito platô, do efeito neutro, quando você está passando de uma fase para outra, de uma marcha para outra, ou indo para um próximo nível na sua vida. É normal, durante um tempo, você ficar nesse efeito. Não desista, pelo contrário, coloque ainda mais energia para aprender um pouco mais. Era isso, Anderson, um recado que eu tinha que dar para hoje, para aquelas pessoas que acreditam que estão comprando curso, estão consumindo conteúdo, mas não estão evoluindo na vida. Podemos dar uma outra aula um outro dia, como transformar isso em prática. Na verdade, se você assiste os nossos vídeos, a gente já falou um pouco sobre como colocar isso em prática, mas podemos falar nisso novamente. É isso, Anderson. As pessoas perguntam, né? Quem é você na fila do pão, né? E aí eu pergunto, quem é você dentro da livraria? Na livraria você tem ali várias seções com temas completamente diferentes. E tem pessoas que têm em casa livros com temas completamente diferentes. E elas querem entender um pouco sobre todos esses temas. Muito boa a aula, Emerson, muito esclarecedora, cara, e me fez lembrar aqui que às vezes a gente desiste. Você se interessa por um tema, se interessa por um segmento, e você começa a estudar sobre esse tema, mas você não encontra ali talvez o mentor, a metodologia ou o formato que agrada, ao formato que te estimula a continuar aprendendo, se desenvolvendo sobre aquilo. E aí você simplesmente desiste, vai para um outro tema, e às vezes você cai em um que não tem nada, nunca passou pela tua cabeça, você não imaginava que aquilo ia te interessar, mas pela forma como ele é abordado, pela forma como ele é explanado e instigado você, ele te anima a buscar e se aprofundar sobre aquilo. Então, talvez não seja o tema que ainda não caiu para você, talvez seja o formato de entender que não tenha tocado você a ponto de te estimular. Então, isso me fez refletir agora com base em tudo que o Emerson falou. Se você tem interesse por um determinado tema, um determinado segmento, procura o método, a pessoa ou a forma que vai te interessar e te estimular a pesquisar e te aprofundar mais sobre aquilo. Talvez não seja o tema, talvez seja a forma como isso esteja chegando até você. E o MCA aqui é um formato que a gente tenta colocar de uma maneira um pouco mais informal, de uma maneira um pouco mais ligada à realidade, né, das pessoas, à nossa realidade aqui, e talvez o formato, o modo como nós comunicamos, isso toque você e te faça ser estimulado, né, pelo tema aqui da questão mentalidade e comportamento. Perfeito, Emerson. Muito boa aula, meu irmão. Um grande abraço para você, gente. Compartilha esse conteúdo, né? Faz isso, né, emanar aí para outras pessoas, para quem vocês acreditam que vai fazer a diferença. Não esquece de se inscrever, de curtir e favoritar a gente aí nas suas redes. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, Emerson. Até mais, um abraço.